O documentário que você está prestes a assistir é uma produção independente da Confraria Dom Expedito Lopes, associação de leigos católicos que visa tornar Dom Expedito Lopes cada vez mais conhecido e amado. Agradecemos a você que veio prestigiar a vida deste grande homem santo e desejamos a todos um bom filme. A trajetória de Dom Expedito Lopes, desde cedo, foi definida pela fé, esforço e resiliência. Nasceu em 1914, no sítio Jerusalém, Vila da Meruoca, no município de Sobral, Ceará. A família do menino Francisco Expedito vivia do cultivo de subsistência, em uma pequena propriedade rural. Os seus pais, Edésio Pereira Lopes e Noemi Cordeiro de Araújo, tiveram 9 filhos, mas apenas 5 sobreviveram. As dificuldades típicas do sertão nordestino fizeram com que fossem para Sobral, na época em que Expedito tinha apenas 3 anos, o pai pedreiro e uma mãe zelosa. Os ensinamentos familiares moldaram Dom Expedito e viria a se destacar pela dedicação e zelo. O contraste entre a pobreza material e a riqueza de valores transmitidos por sua família seria mais tarde o alicerce de sua vocação sacerdotal. Então eu vi alguns tópicos sobre Dom Expedito. Primeiro porque eu conheci, eu convivi com ele e ajudei muitas as funções do Dom Expedito. Naquela época eu era um cabra jovem, tinha apenas 17 anos de idade, 18, né? Aí convivi bem no começo da minha vida. A minha convivência com o Dom Expedito foi uma coincidência porque ele veio para Garanhuns. Eu entrei no seminário com 14 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei, ele já estava com quase 16 ou 17 anos. A vida de Dom Expedito foi exemplo, foi sofrimento, foi aperreio, foi angústia. É um exemplo de santidade, de perfeição e de trabalho. Um homem de uma serenidade extraordinária e transmitindo um carisma fantástico, sempre com calma, com tranquilidade. Isso também é uma lembrança única que eu tenho desse curto tempo de contato com Dom Expedito Lopes. Dom Expedito, ele visitou a minha cidade de Terezinha e mamãe e papai, eles me contavam. Por incrível que pareça, eu tinha 9 anos quando meu pai faleceu, mas eu tenho uma memória extraordinária com meu pai. E ele contava muito: minha filha, você se criou por conta do bispo que um padre matou. Você nasceu porque ele intercedeu a Deus por você. E quando ele foi para Terezinha, meu pai fez questão de recebê-lo na minha casa, na casa dele, né? Que eu, na época, não era nascida. E mamãe dizia, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito santa, falava muito em Nossa Senhora. E nas freiras do ginásio do Arraial, na época, que se chamavam, não sei se já era,
Eu sei que mamãe tiveram um belo banquete para ofertar ao bispo, e eu não sei se ele crismou um dos meus irmãos, o mais velho, Paulo. Eu sei que ela me contava muita coisa de Dom Expedito, mas quando ele foi para Terezinha foi quando eles se apaixonaram perdidamente. Então a morte dele causou um sentimento tremendo em meu pai e minha mãe. Acredito que foi uma comoção geral aqui de Garanhuns e da região, porque ele era o bispo de todos nós. Dom Expedito Lopes, desde muito jovem, demonstrou uma determinação e um brilho incomuns. Aos 7 anos, recebeu a crisma e foi então convidado pelo padre e padrinho, padre José Geraldo, para ser coroinha, um convite que aceitou com alegria e dedicação. Diariamente ia à missa, aprendendo cedo o valor do compromisso. O estudo era sua paixão. Logo dominou o latim e se destacou como o primeiro da turma. Seu amor pela vida simples também era evidente. Gostava de cuidar dos animais e cultivar plantas, demonstrando uma sensibilidade para com a criação divina. Aos 13 anos, sua jornada ganhou um novo rumo. Foi para o Seminário Menor em Sobral, sob a orientação do bispo Dom José Tupinambá. Todos os seus estudos foram generosamente custeados pela obra das vocações sacerdotais, reflexo da confiança que muitos depositavam em seu futuro. Aos 18, iniciou seus estudos no Seminário Maior em Fortaleza, onde cursou filosofia. 4 anos depois, o jovem Dom Expedito partiria para Roma, para estudar na renomada Universidade Gregoriana. Em 1938, aos 24 anos, foi ordenado sacerdote, um momento de grande emoção e consagração. Poucos anos à frente, ampliou sua formação, conquistando o diploma em Direito Canônico. Em 1941, retornou a Sobral, sua terra natal, reconhecendo a diocese que tanto o apoiou e formou. No ano seguinte, passou a ser docente do seminário e assumiu importantes cargos: secretário do bispo Dom José Tupinambá, capelão do Colégio das Filhas de Santana, da Santa Casa de Misericórdia e da Igreja do Coração de Jesus. Sua dedicação ao povo era incansável. No dia 8 de dezembro de 1948, festa de Nossa Senhora da Conceição, Dom Expedito foi ordenado bispo. Tinha apenas 34 anos quando foi designado o primeiro bispo da Diocese de Oeiras, no Piauí, assentando as bases de um ministério marcado pela fé, humildade e serviço. Após a cerimônia, um almoço foi oferecido no Colégio das Filhas de Santana, em Sobral. Uma cena que revela sua origem humilde. Seu pai não pôde comparecer, não possuindo sequer sapatos para participar daquele momento. Sempre discreta e acolhedora, sua mãe organizou um almoço na casa da família, para os amigos, e o pai de Expedito ficou para recebê-los. Em Oeiras, sua missão ganhou corpo na fundação de instituições essenciais à educação e à fé. Ofereceu cursos e serviços de assistência médica e odontológica, sempre atento às necessidades da população carente. Sem nunca perder o foco na formação das futuras gerações, Dom Expedito instituiu a obra das vocações sacerdotais e criou, no próprio Palácio Episcopal, um seminário menor. Também se preocupava especialmente com a catequese de crianças e jovens, como um verdadeiro pastor atento a cada filho. Quando recebeu a nomeação para Garanhuns, desembarcou no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante e com entusiasmo pregou missões por todo o interior da diocese. E depois ele foi nomeado pelo Papa Pio XII para ser o bispo daqui de Garanhuns, o quinto bispo de Garanhuns. O pessoal lá ficou sabendo, o pessoal de Oeiras ficou sabendo que ia acontecer, né, uma nomeação, mas ele não chegou a se despedir do pessoal. O pessoal estava muito triste, meio que assim, se juntando realmente para ver se tinha realmente essa nomeação acontecido, né? A gente hoje olha no Instagram, né, as nomeações, mas naquela época o pessoal só ficava se questionando
se realmente tinha acontecido a nomeação. E do Expedito realmente foi nomeado para ser bispo de Garanhuns, e ele só deixou uma carta para esses conhecidos, né, de despedida, e ele chega aqui, talvez parecendo uma profecia, né, mas com esse lema que é instaurar em homem em Cristo, que é restaurar tudo em Cristo. Nem sabia o que vinha, né, pelos próximos 2 anos, mas o desejo do Expedito Lopes era restaurar tudo. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa leitura foi o lema que Dom Expedito assumiu, né? Restaurar tudo em Cristo. Eu gosto muito do pensamento de Guimarães Rosa, que ele diz: a gente tem que, em cima da palavra, até dar vida à palavra. É claro que eu sabia o que era restaurar. É claro que eu sabia o que era tudo. É claro que eu sabia o que era Cristo, mas eu fui atrás de um dicionário para saber. Então, o que é restaurar? Restaurar é você retificar. Restaurar é você preencher. Restaurar é você resgatar. Então, Dom Expedito foi muito feliz no brasão dele. E se a gente prestar atenção, toda a história dele está contida nesse brasão, pelo menos para mim. Ele veio para Garanhuns com essa intenção, resgatar. Ele teve tempo, como é dado a todo sacerdote que é escolhido para ser bispo, tempo para estudar onde ele vai atuar. Os fatos vinculados a Osana já eram conhecidos por Dom Expedito desde 1955. Então, praticamente 2 anos antes da sua morte, Dom Expedito já conhecia todos os fatos. E encontrou na diocese situações um pouco delicadas, sobretudo no tocante à vida pessoal de alguns padres. E foi dito a ele que o clero de Garanhuns era difícil. Então, na cabeça dele, ele tinha intenção de resgatar, de melhorar, de ajudar, claro. Tudo. Então, tudo é realmente, assim, uma coisa fenomenal, não é? O que é tudo? Significa que você engloba a planta, o animal, a pessoa. Tudo é tudo. E o foco era Cristo. Com um desses padres, após um processo longo, uma tentativa de converter o sacerdote, de levá-lo à observância de uma vida sacerdotal mais santa, mais coerente, sobretudo no tocante ao celibato eclesiástico, mas também à doação generosa pastoral ao serviço do povo de Deus. Dom Expedito se viu obrigado a suspender esse sacerdote de ordens como medida disciplinar, medicinal, para levá-lo a uma conversão. O padre Osana de Siqueira e Silva nasceu no Agreste pernambucano, no município de Correntes. Ele era o segundo de 12 filhos. Só 9 vivos, todos do sexo masculino. Vivia em uma família abastada. Seu pai era um fazendeiro rico, dono de grandes propriedades. Trabalhava com pecuária, era cafeicultor e dono de mercearia. A mãe, Olindina, era uma mulher piedosa e de oração, e que tinha um desejo. O filho mais velho, Osana, e o mais novo, Estélio, deveriam ser padres. Naquele tempo, ser sacerdote era socialmente prestigiado. O cargo oferecia estabilidade financeira e respeito. Era um dos poucos com formação superior. Tinha grande influência política e moral.
guiando valores e decisões na sociedade. As famílias religiosas, sobretudo do interior, tinham o hábito de determinar um dos filhos para ser padre. Era um status, uma família ter um padre na família. E, sobretudo, havia também uma perspectiva de que havia um retorno financeiro por conta deste padre. E a gente vê isso na correspondência da mãe do Osana ao filho, quando já sacerdote. O padre Osana nasceu em uma família marcada por conflitos profundos e tragédias dolorosas. 2 de seus irmãos foram assassinados, assim como ele viria a ser. Desde muito jovem, afastou-se do ambiente familiar conturbado e, aos 13 anos, ingressou no Seminário Menor de Olinda e Recife, buscando um caminho que para ele parecia traçado, mas que nunca encontrou plenamente. As pessoas que conviveram com ele, e a quem eu interroguei, disseram o seguinte, que ele tinha variação de humor. Ele era uma pessoa que brigava por qualquer coisa com os colegas, de outro tipo, sangue quente, né? Os que conviveram com Osana o descreviam como um jovem cheio de si, orgulhoso do status que sua família detinha na sociedade. Como menino rico, fazia questão de mostrar esse prestígio, mas seu temperamento forte e explosivo não combinava com a disciplina e o silêncio exigidos pelo ambiente religioso. Nem as instituições, nem as pessoas ao seu redor conseguiram acolhê-lo. E quando ele terminou esse seminário menor, o bispo de Garanhuns não quis deixar que ele continuasse, que era outra parte do seminário maior, e então ia receber ordens finais. O pai então pediu ao bispo para que desse uma transferência para ele para o Rio Grande do Sul, porque ele tinha conseguido uma vaga no Rio Grande do Sul. O bispo ainda relutou um pouco, mas terminou aquecendo e dando a transferência. Então ele foi para o Rio Grande do Sul e lá conseguiu se ordenar. Que é a primeira pergunta, como uma pessoa dessa consegue se ordenar? Em 1927, continuou os estudos no Seminário Menor de São José, em Garanhuns, mas aos 17 anos, voltou a Olinda para ingressar no Seminário Maior. Seu comportamento errático e agressivo, com variações intensas de humor e até episódios de violência física, chamou a atenção dos superiores. O bispo Dom Manuel Antônio Paiva, de Garanhuns, desaprovou seu comportamento e o afastou da diocese. Uma decisão firme, que Osana não aceitou como obstáculo. Era padre Osana e ele, um ano depois, voltou para as paróquias, para a diocese. Ele passou em 7 paróquias. Nessas 7 paróquias ele criou problema. Ele tinha sempre atritos com o prefeito, com o delegado, com as pessoas da cidade, e era transferido de uma para outra. Ele se recusava a mudar de paróquia quando era transferido por conta desses problemas, sendo que o incidente mais grave, antes de que papá, aconteceu em Canelas, uma cidade onde teve problemas com o prefeito, e chegou aos ouvidos do bispo, que não era do Espírito ainda, era outro, que ele estava usando o corpo da igreja nas missas dominicais para desafiar os seus desafetos, para atacá-los. Então o bispo fez um inquérito, descobriu que era verdade, e então transferiu para outra paróquia. Só que ele disse, não, eu não vou, eu fico aqui. Determinado, Osana buscou novos caminhos. Tentou o Seminário da Bahia e o rejeitou. Conseguiu, enfim, ser aceito no Seminário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o suporte relutante dos reitores e do bispo de Garanhuns, vencidos pela pressão do pai e amigos influentes. Em 1933, fixou-se em São Leopoldo para estudar teologia, mas sua fama o precedia. Ali, ganhou o apelido de Osana Gato, sempre à espreita, pronto para atacar. Chegou mesmo a agredir colegas fisicamente, confirmando a reputação de um homem difícil de controlar. Ele relaxava o serviço da igreja. Pessoas que estavam morrendo, que iam atrás para a extremoção, o padre Osana não estava. Crianças que nasciam, que precisavam ser batizadas de imediato, também não. Missas dominicais em que as pessoas vão para a igreja e chegam lá e se sentam e nada de padre Osana chegar. O padre Osana não estava na cidade. E, além de tudo, andava armado. Contam até que uma vez ele matou um cachorro que, assim, latiu para ele, tirou o revólver e matou, né? Apesar disso, pela autoridade do bispo Dom Antônio Reis, recebeu as ordens maiores, subdiaconato
diaconato e, finalmente, em 1936, foi ordenado padre. Por um breve período, mostrou aparente tranquilidade, mas logo voltou a se desentender com o pároco local, reacendendo os conflitos que o seguiram desde a juventude. Ele vivia nos trens. A expressão é essa, que ele vivia nos trens. Na verdade, ele vivia. Então, o bispo chamou, perguntou, ele disse que o trem era o transporte dele para ir às outras capelas, rezar, missa, então deu mais ou menos o horário dele, passou. O bispo que o ordenara não teve outra saída, senão demiti-lo da paróquia da diocese. Padre Osana retornou ao Nordeste, carregando segredos e feridas que quase ninguém conhecia. Um silêncio envolto em mistério e tristeza. Prenúncio do trágico destino que mais tarde marcaria sua vida. Outra vez, o Dom Juvencio chamou e disse, olha, você anda armado? Ele contando isso a um promotor Júlio Vasconcelos, que depois, que abriu a pasta, tirou um crucifixo e disse, minha arma é essa. Ele depois colocou, tinha um revólver, disse, mas eu uso revólver porque eu viajo muito de madrugada, pela noite, no interior, e eu tenho que me proteger. Aí fechou a bolsa e ele mesmo disse para o promotor. Eu então me virei para Dom Juvencio e disse, seria melhor que se eu nem tivesse perguntado. Padre Osana foi um homem marcado por contradições. Apesar das rejeições que enfrentava, nunca se deixava abater. Embora frequentemente se visse como vítima de calúnias e perseguições. Teve sucesso como fazendeiro, encheu suas terras com gado e era considerado um filho rico por seus pais. Contudo, sua postura com o próximo era agressiva. Vivia armado e tratava os outros com hostilidade. Suas ausências constantes geravam queixas entre os fiéis, que sentiam falta de assistência espiritual, especialmente aos doentes e às crianças sem catequese. Acusado de má gestão das obras da igreja e de apropriação indevida de bens religiosos, foi citado por Dom Expedito Lopes como símbolo do descuido clerical. Osana não aceitava críticas nem se submetia a autoridades, chegando a afirmar: o sangue dá no meio da perna, mas eu não me submeto à autoridade. Padre Osana havia sido suspenso de ordens por Dom Expedito por vários motivos. As cartas ocupam um lugar especial nesta história, dando voz aos sentimentos e reflexões de Dom Expedito. Há uma clara distinção entre as cartas comuns, que ele recebia de amigos e do clero, e as cartas circulares, que ele próprio redigia com um propósito informativo e formativo. Essas cartas circulares surgiram da observação cuidadosa da realidade das paróquias, marcadas por um profundo desconhecimento religioso. Ele escrevia tudo o que observava nas chamadas cartas circulares. Eu gosto muito desse termo, cartas circulares. As circulares é uma boa forma na Gestalt, não é? Então, enquanto o círculo, ele vai, mas volta para o lugar. E ele tinha muita consciência disso, porque essas cartas dele eram dirigidas não só ao clero, mas isso devia ser levado aos fiéis. No livro de Tombo, Dom Expedito registrou cerca de 30 dessas cartas, que expressam sua profunda preocupação com os costumes da sociedade local e seu silencioso, porém firme, desejo de transformação. Através delas, ganhamos acesso a aspectos íntimos de sua personalidade, seus valores, sua linha de pensamento, sua inteligência, conhecimento canônico e sua visão do mundo. Dom Expedito desejava despertar no clero a motivação para a catequese. Antes mesmo de assumir oficialmente a diocese de Garanhuns, Dom Expedito retirou-se ao mosteiro de São Bento, em Olinda, para um período de profunda oração e preparação espiritual, consciente dos grandes desafios que o aguardavam. Ao iniciar suas visitas às paróquias, ficou desolado ao encontrar muitas comunidades em completo abandono.
Nos primeiros anos de seu pastoreio, percorreu todo o território da diocese. As suas visitas às paróquias eram feitas utilizando de diferentes meios de transporte, né? E até a pé. Registrando no livro de Tombo suas angústias diante da falta de zelo na administração, das falhas na atividade pastoral e das denúncias graves sobre a conduta moral de alguns padres, envolvimentos com política, relações com mulheres e até filhos ilegítimos. Apesar do cenário difícil, Dom Expedito agiu com extrema paciência e responsabilidade. Transferiu padres quando necessário e enviou diversas advertências escritas dirigidas especificamente àqueles que não seguiam o caminho do compromisso. Ele mesmo se empenhava como exemplo vivo de zelo e dedicação, cobrando firmeza e coerência do clero, mas sempre com humildade e perseverança. Com o tempo, percebeu que suas advertências eram em grande parte ignoradas. Muitos padres sequer consultavam o livro de Tombo, onde estavam seus relatos e orientações. E uma grande tristeza, me parece, que Dom Expedito tinha, era quando ele percebia que o que ele escrevia não era levado a sério. Ainda assim, Dom Expedito não se deixou abater, permanecendo firme e íntegro. Continuou a ser a voz da disciplina e do cuidado, sustentando o pastoreio com fé e coragem, diante da resistência e do descaso. Então, na Diocese de Garanhuns, ele caminhou com o trabalho episcopal e aí gerou seu grande fruto. Algumas jovens religiosas de Sobral vieram fazer uma missão aqui em Garanhuns, no dia 2 de fevereiro de 56. E essas jovens eram de uma associação em que ele tinha criado, lá em Sobral, chamada Associação das Missionárias de Nossa Senhora de Fátima. Só que elas gostaram tanto do ambiente que encontraram, do ambiente, por exemplo, em Sobral ele era padre, né? Ele tinha a autoridade do padre, mas não tinha o poder que ele agora tinha como bispo. Então, quando elas chegaram aqui, elas sentiram a acolhida do Expedito. E aí elas resolveram ficar aqui. E aí mudaram o nome para Instituto das Missionárias de Fátima do Brasil, que hoje em dia foi criada aqui em Garanhuns, mas hoje em dia está espalhada por todo o Brasil. Então a gente encontra as missionárias de Fátima em Alagoas, no Rio de Janeiro. Então, veja o fruto concreto do amor de Dom Expedito pela Igreja e da Igreja por Maria. Dom Francisco Expedito Lopes foi um bispo mártir aqui de Garanhuns. Ele foi o 5º bispo de Garanhuns e fundador do Instituto das Missionárias Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Irmã Cândida contava que, quando elas chegaram aqui, pela fundação do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, então ele comprou em Recife uma Nossa Senhora de Fátima e, naquele tempo, não existia ônibus de Garanhuns para Recife, então só tinha trem. E elas vieram de trem com a Nossa Senhora de Fátima, envolvida, enrolada num lençol, numa poltrona ao lado delas, e que ele pagou até a passagem delas. E essa Nossa Senhora ainda existe aqui no nosso colégio. A vida deste homem, que foi uma iluminação espiritual muito grande na nossa instituição.
Você vê que essa oração ele escreveu em 23 de março de 57, alguns meses antes do seu falecimento, do seu assassinato. Então, veja que oração forte, quando ele diz: Ó Mãe do Perpétuo Socorro, vós conheceis as dores e dificuldades de minha vida, e especialmente a aflição que me traz aqui aos vossos pés. Adoro a divina vontade e beijo resignado a mão de Deus, que me prova e hoje, como ontem e sempre, confio em seu íntimo poder e sua infinita misericórdia. Porém, Ele pôs em vosso coração as riquezas de sua bondade e em vossas mãos os tesouros de sua onipotência. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, com a maior confiança, venho hoje aos pés de vossa santa imagem para implorar o vosso auxílio. Não confio em meus merecimentos, nem nas minhas obras, mas só nos méritos de Jesus e no vosso materno e invencível amor. Ó Mãe, vistes as chagas do Redentor e o sangue derramado sobre a cruz por nossa salvação. Foi o vosso Filho agonizante que vos deu a nós por mãe. Não fostes vós que escolhestes o doce título de Mãe do Perpétuo Socorro. Por isso, ó Mãe do Perpétuo Socorro, pela dolorosa paixão do vosso Filho, pelos indizíveis sofrimentos do vosso coração de corredentora, suplico-vos ardentemente, obtende-me do Senhor esta graça que tanto desejo e que tanto necessito. Sabeis, ó Mãe bendita, quão grande é o desejo de Jesus de aplicar-nos todos os frutos de sua redenção. Sabeis que este tesouro foi posto em vossas mãos para nolos dispensar. Obtende-me, pois, benigníssima Mãe, do coração de Jesus, a graça que vos peço humildemente nessa súplica. E feliz cantarei vossa misericórdia por toda a eternidade. Então, foi uma oração pessoal, tornou-se pública um tempo depois, em que era um sofrimento, era praticamente uma confissão a Maria, era uma súplica que ele talvez não estava mais sabendo não transparecer isso. E essa oração ela foi feita alguns meses antes do seu assassinato. Sua profunda devoção a Nossa Senhora marcou sua vida e seu ministério, ganhando-lhe o título carinhoso de Bispo dos Pobres e Bispo do Coração Mariano. Com todas as missões que Dom Expedito tinha, era com o terço na mão como padre e como bispo era com o rosário no pescoço. Sempre as orações que ele tinha com Maria era chamando elas de querida mãe. Então, querida mãe, desde quando era coroinha, passando por ser acólito, as pessoas que conviveram com ele como sendo padre. Alguns sacerdotes, infelizmente, vivendo vida ambígua, e sobretudo um deles, com o nome de Osana. Tinha esse nome, Padre Osana. Vivia a experiência de concubinato na paróquia de Quipapá. Não somente com uma, com duas mulheres. Vocês imaginem que já há uns 5, não se sabe exatamente, de 5 a 7 anos, esse padre que já faleceu, já morreu, Padre Osana, o Padre Osana vivia em concubinato, vivia tendo relações sexuais com uma prima dele. Era prima, não sei de que grau de parentesco, mas era parente. Ele tinha relações sexuais com ela. Vejam que situação terrivelmente escandalosa. Ele não somente tinha relações sexuais com ela, ele a absolvia do pecado cometido. Estava excomungado. Um padre não pode fazer isso jamais, isso é excomunhão. Não somente isso, quando ela queria confessar com outro padre, ele só deixava que ela confessasse com padres que eram da confiança dele, ou seja, que viviam vida errada do jeito que ele vivia. O Padre Osana chegou mesmo a engravidar essa menina. Chamava-se Maria José. A primeira, Maria José, engravidou e Osana levou a Recife para cometer aborto.
ele engravidou a Maria José e fez com que ela praticasse o aborto. Assassinato, um crime atrás do outro. Estão vendo que coisa terrível a vida desse padre? Colocou outra dentro de casa, Quitéria, também vivendo esta relação de concubinato irregular, infiel às suas promessas. Dom Expedito Lopes interveio com muita paternidade, tentando salvar este sacerdote, tentando salvar esta alma. Conduziu com paternidade e muitas vezes recebeu violência e agressividade. Isso lá na diocese de Garanhuns em 1950 e tantos. E o padre Osana era muito valentão, ele andava armado, andava com pistola. Quando alguém desafiava ele, ele levantava a batina e mostrava a calça e dizia: eu sou muito homem. Sabe o tipo do nordestino valentão, né? Muito bem. Então, ninguém tinha coragem de desafiar o padre Osana. Maria José tem um pouco de melhora, que ela ficou muito anêmica, ficou muito fraca e muito adoentada depois do aborto. E aí ela retorna a Quipapá. E quando chega a Quipapá, encontra já esta situação. E ela percebeu as coisas, inclusive numa ocasião ela flagrou as relações sexuais entre Osana e a Quitéria. Maria José, então, engravida uma segunda vez. E ela faz um combinado com o padre Osana. Em julho de 55, aconteceu no Rio de Janeiro o Congresso Eucarístico Internacional. Foi para o Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro e lá ela se confessou com um padre verbita, padre Rodolfo. Leve-me para o Congresso Eucarístico Internacional e eu vou deixá-los quietos. Nunca mais eu me meto no relacionamento de vocês. Osana levou. Chegando no Rio de Janeiro, Maria José procura um sacerdote para se confessar. Ela já não aguentava mais e ela não queria de novo cometer o aborto. Maria José vai se confessar e encontra um padre alemão chamado Rudolf Hans Lamprecht. Foi aportuguesado o nome dele para padre Rodolfo. Então, padre Rodolfo Hans Lamprecht. Na confissão, o padre disse: minha filha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que denunciar o bispo. Ele disse: eu não tenho coragem. Denuncie o senhor. Eu não posso, eu estou preso pelo segredo de confissão. Eu não posso fazer nada por você, a não ser que você volte, eu te dou dinheiro da passagem, você vai voltar para aqui, papá, não vai dizer nada a ninguém, e você vai me escrever uma carta contando essa história toda e dando-me a permissão para entrar em contato com o bispo Dom Expedito Lopes. Então ela entrou de acordo com o padre, que ela iria, o padre deu o endereço dele, ela ia chegar em casa, escrever uma carta para o padre, contando toda a história de novo e liberando ele do segredo de confissão. Porque uma vez que o padre tivesse a carta escrita, aquilo não é mais confissão. Ficou sabendo de outro jeito. Então o padre esperou ela voltar para casa, se ela quisesse se arrepender de contar para ele, alguma coisa assim, para que a confissão ficasse bem resguardada. Então ela, longe do padre, foi para casa, pensou, escreveu a carta e contou tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. E contou também que agora o padre Osana já não estava mais com ela, mas estava junto com uma outra mulher que era a empregada da casa paroquial, a Quitéria, que estava tendo relações também com a Quitéria. Padre Rodolfo, então, tendo a autorização dela para, entre aspas, quebrar o sigilo sacramental, isso só se pode fazer com a autorização da penitente, ele então escreve a Dom Expedito e anexa a carta de Maria José. Não vou entrar nos muitos detalhes, mas Maria José consegue então o dinheiro, foge para Recife
passa alguns dias também em João Pessoa, sempre na congregação das Irmãs do Bom Pastor, e de Recife ela viaja para Belo Horizonte e é acolhida pelas Irmãs Vicentinas em Belo Horizonte. O padre escreveu para o bispo. E escreveu para o bispo dizendo, por favor, eu vou acolher a Maria José. O padre Rodolfo arranjou um lugar para Maria José morar lá em Belo Horizonte, para ela ter o filho dela, tranquila, longe do padre Osana, porque senão ia sobrar bala para ela também. E ele acolheu, fez caridade para com ela, mas pediu para o bispo, pelo amor de Deus, que ele não dissesse nada com relação a Maria José. O que é que o bispo fez? Dom Expedito, esse grande santo, esse grande homem, foi e repreendeu o padre Osana de ele estar lá morando com a Quitéria. 24 de março de 56, nasce João Batista da Silva. O nome do menino, João Batista da Silva. Por que ela botou o nome de João Batista? Aqui tem um fato concreto e duas coincidências que são docilidades de Deus. Qual é o fato concreto? Ela sempre foi devota de São João Batista. Ponto. É a única coisa que ela diz. Depois ela descobriu que o nome original do padre Rodolfo é, na verdade, o nome da congregação, o nome religioso é João Batista. E ela não sabia desse fato. O padre que mais ajudou a ela, o nome dele era João Batista. Mas tem um outro detalhe que os livros não dizem e que eu descobri fazendo cálculos matemáticos. A criança nascida no dia 24 de março de 56, teoricamente ela foi gerada em que dia? 24 de junho de 55. Então, teoricamente, a fecundação aconteceu no dia 24 de junho de 55. Por isso ela nasceu no dia 24 de março de 56. Padre Rodolfo então coloca Dom Expedito em contato com Maria José. E aqui é travada uma bela comunicação. Repito, não vou entrar nos detalhes, mas todos os detalhes detalhíssimos Maria José conta nestas 4 cartas. E Dom Expedito sabia dos grandes pecados que Padre Osana tinha cometido, mas ele não queria entregar a situação da Maria José. Embora ele pudesse, porque não era mais segredo de confissão, mas ele queria respeitar e não queria criar escândalo. Neste intervalo, Dom Expedito vai sempre consultando a Nunciatura Apostólica e a Santa Sé sobre como deve proceder. Finalmente, a Nunciatura Apostólica traz a notícia da Santa Sé, e a notícia é: o próprio bispo deve fazer o decreto de suspensão de ordens. Então, Dom Expedito foi e repreendeu o padre: olha, tire essa mulher da casa paroquial. Se eu tenho um prazo, deu um prazo para ele, o padre não aceitou. Deu um segundo prazo, o padre não aceitou. Finalmente o bispo foi suspender o padre. Agora, nas cartas, Maria José pede que Dom Expedito nunca utilize as informações que ela dá para punir Osana. E aqui está outro dado fabuloso, eu acho absolutamente fabuloso. Dom Expedito manteve o sigilo, o respeito à palavra dada a Maria José, e nunca utilizou uma linha daquilo que Maria José disse nas cartas para punir Osana. O que é que Dom Expedito utilizou? Há uma norma no direito canônico, sobretudo no direito canônico de 1917, que era o que prevalecia na época, que as empregadas domésticas de casas paroquiais não podem ser jovens, etc, etc, etc. Dom Expedito entrou por aí. Ele utilizou 2 argumentos. Osana vivia no trem entre Quipapá e Angelim. Ele vinha de trem de Quipapá a Angelim, pegava o cavalo em Angelim e ia por Palmeirina para a fazenda dele em Correntes. Então ele era considerado um padre cacheiro viajante, vivia no trem para cima e para baixo. Então Dom Expedito pegou
de certo modo, o abandono pastoral da paróquia, um dos argumentos. E o segundo argumento mais forte é retirar Quitéria da casa paroquial. E foi dando prazos, foram 4 prazos dados. Não sei se vocês sabem, no retiro do clero em janeiro de 56, o retiro sempre acontecia no Colégio Diocesano de Garanhuns. No retiro do clero em janeiro de 56, Osana agrediu fisicamente Dom Expedito. Foi porque Monsenhor Calô e Monsenhor Tarcísio Falcão chegaram na hora e a turma do Deixa Disso entrou no campo. Mas houve uma agressão verbal e física durante o retiro do clero em janeiro de 56. Dom Expedito então foi conversando, dialogando, ouvindo a Santa Sé, a Anunciatura Apostólica, tentando, por meio de Padre Acácio, mandava um padre lá e mandava outro padre, o vigário-geral, e para cá e para lá, não teve jeito. Então, no dia, a data precisa é no dia 23 de junho de 57, 23 de junho de 57, Dom Expedito escreve o decreto de suspensão de ordens. Suspensão de ordens é a perda do ofício, no caso ele deixa de ser pároco de Quipapá, e ele é suspenso do ministério das funções presbiterais. Uns dias antes de ele ser assassinado, Dom Expedito estava na feira e se encontrou com a empregada, uma outra empregada do Padre Osana, e disse: olha, o senhor não se meta com o Padre Osana, que Padre Osana é muito violento. Dom Expedito disse assim: eu não tenho medo daquele que mata o corpo, eu tenho medo daquele que tem poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. O temor de Deus, a grandeza desse homem. Dom Expedito foi vítima de todo tipo de fofoca, de comentários maliciosos e de agir injustamente e com dureza excessiva. Manteve sempre o silêncio e tudo entregava nas mãos de Deus. Então, quando o bispo tomou conhecimento, mandou uma suspensão. E seria um cartão amarelo, mais ou menos, uma suspensão. A suspensão deveria se iniciar no dia 1º de julho. Quer dizer, ele estava suspenso de ordem, ele não poderia ter nenhuma casar, nem batizar, nem rezar. No dia 1º de julho... Ele suspendeu o bispo. Né? Não, ele rezou a missa. Não tem problema nenhum. Mas você não foi no dia 1º que ele foi lá? Foi. Exatamente, rezou a missa primeiro. 1º de julho de 1957. Naquele dia, se Osana não retirasse de dentro da casa paroquial a Quitéria, com quem ele vivia em concubinato, ele seria suspenso de ordens. E assim aconteceu. Padre Osana desobedeceu, não somente desobedeceu, pegou o trem em Quipapá e veio a Garanhuns naquele dia. À tardinha, às 6 da tarde, seria lido na rádio o decreto da sua suspensão de ordens. Por isso que exatamente falam que o crime foi premeditado, porque poucos dias antes ele estava sem arma, a dele estava velha, e ele então andou procurando comprar e alugar e conseguir emprestar uma pessoa de lá. Ele foi lá, então aconteceu isso que eu disse. Ele primeiro foi à diocese, a rádio, porque ele sabia que no programa, a hora da diocese, seria lido o documento. Era preciso que as pessoas tomassem conhecimento. Então ele foi à diocese. O padre que estava fazendo o programa, quando o viu chegar, guardou imediatamente o documento para evitar problemas. Mesmo assim, ele disse que ao gerente que queria falar pela rádio, o gerente disse que não podia, o programa estava na mão do outro. Então ele saiu com raiva voltando para o mosteiro de São Bento, onde os padres geralmente se hospedavam. No meio do caminho, disse para o jipe, o chofer do jipe: passe no palácio do bispo, eu tenho alguma coisa para falar com ele.
tocou a campainha da casa do bispo. O empregado da casa disse: eu vou atender. Dom Expedito disse: não, já estou aqui. Foi, desceu a escadaria, foi lá atender a porta. Ele abriu o postigo da porta, aquela janelinha que tem na porta, né? Antigamente não tinha uma janelinha na porta. Ele abriu o postigo da porta, tocou a campainha e, sem nada dizer, pela bandeirola da porta, Dom Expedito havia acabado de jantar e se dirigia ao seu escritório quando a campainha tocou. Ele foi até a porta e abriu o postigo. Do outro lado, um revólver e 3 tiros. Atrás desse revólver, o padre Osana, o vigário de Quipapá. Dom Expedito saiu cambaleante, foi até a cozinha segurando o lugar do ferimento e disse pro empregado: vá à catedral chamar Monsenhor Calu, porque Padre Osana me matou. Foi assim que ele falou: Padre Osana me matou. Então ele saiu com raiva voltando para o mosteiro de São Bento, onde os padres geralmente se hospedavam. E foi para o mosteiro. Abriu a porta, entrou de vez, estavam os padres lá, e ele disse: resolvi tudo. O empregado saiu correndo para chamar o padre. Dom Expedito foi até a capela, se ajoelhou na frente do sacrário, ali onde ele tinha celebrado missa tantas vezes. Não aguentou ficar de joelhos e ele caiu de frente assim. Ficou de costas para cima, decúbito dorsal. Quando chegou lá, o Monsenhor Calu virou ele. Ele repetiu a frase e disse assim: Monsenhor Calu, Padre Osana me matou, mas eu perdoo ele. Me dê a absolvição. Padre Osana me matou, mas eu perdoo aquele pobre sacerdote. Monsenhor, por favor, me dê a absolvição. Essa foi a primeira palavra que ele disse sobre o fato propriamente dito. A primeira palavra foi gritar por seu João, mas depois disso, a primeira palavra sobre o fato foi: Padre Osana me matou, eu perdoo este pobre sacerdote. E esta foi a toada a noite inteira. O Monsenhor Calu deu a absolvição para ele e foram chamar os médicos. Trouxeram uma cama, colocaram a cama lá na frente do altar, onde ele celebrava a missa. E o bispo ficou lá sangrando na frente do altar. Imagine os recursos médicos de 1957 em Garanhuns, agreste de Pernambuco. Era de noite, não tinha nem luz elétrica. A luz elétrica que tinha era um motor. E a cidade estava com meia fase. Colocaram Dom Expedito na cama, lá, sangrando. Monsenhor Calu veio, deu a unção dos enfermos para ele, que chamava extrema-unção antigamente. E ele repetindo, dizendo que perdoava o Padre Osana. Aí, finalmente, vieram os médicos, abriram a batina. Existem fotos, tem foto do bispo deitado ali na cama, na frente do altar, com a batina aberta. Você vê que era um homem sadio, ele tinha 40 e poucos anos. Não me lembro agora a idade, mas tinha 40 e poucos anos, era novinho. Um bispo jovem, cheio de vida. Você vê pelo corpo dele, o tórax dele, lá na fotografia, você vê que era um homem que queria viver muitos anos, sadio. Muito bem. Dom Expedito ficou ali sofrendo, vieram os médicos, tentaram de tudo, levaram finalmente para o hospital. Improvisaram, pegaram o estrado da cama como uma maca e levaram em cima do colchão velho para o hospital, em cima de uma caminhonete. Quando o puseram na carroceria de uma caminhonete,
ele sangrou bastante, ajoelhado aos pés do altar. Ali na residência episcopal havia uma capela embaixo. Depois o puseram sobre um colchão de palha, e puseram no lastro de uma caminhonete para levá-lo para o Dom Moura. Quando foram movimentá-lo para colocar na caminhonete, ele gemeu um pouco. Imediatamente ele disse: como é feio um bispo gemer. Será que eu não sei sofrer? Então você percebe, ele junta um pouco de bom humor e de oblação de si mesmo. Como é feio um bispo gemer. Será que eu não sei sofrer? Será que um bispo não sabe sofrer? Então vejam, a vinculação, a configuração ao Cristo servo sofredor, ao mesmo tempo uma pitada de bom humor, e ele disse com um riso nos lábios. Os testemunhos são exatamente neste sentido, mas ao mesmo tempo revela a entrega, a oblação de si a Deus. E ali Dom Expedito agonizou. Antes dos médicos levarem, ele se confessou mais uma vez, pediu, todos se afastaram. Monsenhor Calu ouviu a confissão dele outra vez. Em tudo isso, Monsenhor Expedito dizia, quando ele estava lá no hospital: e o Padre Osana? Cadê Padre Osana? Olha, eu perdoo o Padre Osana, vocês não sejam muito severos com o pobrezinho do Padre Osana. Perguntaram para ele: Dom Expedito, está doendo? Está doendo. Está doendo muito. Mas é bom que doa mais, para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. Para que esse pobre padre pare de ofender a Deus. O homem que tinha assassinado ele. Ele agonizou até mais ou menos as 2 da manhã. Os médicos não tinham o que fazer, porque não tinha eletricidade na cidade, não conseguiram fazer um raio-x para descobrir onde está a bala. Então não dava para abrir a barriga do bispo e ficar escarafunchando lá para saber a bala onde estava. A bala pegou no pulmão. As balas, né? E ficaram ali, dando transfusão de sangue, e tanto sangue quanto eles colocavam, o bispo sangrava. E aí as palavras seguintes, já no Hospital Dom Moura, são muito mais interessantes. Padre Pedro Godoy chegou para visitá-lo, era o pároco de Correntes. Ele então disse para Pedro Godoy: adeus, Padre Pedro, é assim mesmo. Sine effusione sanguinis non est remissio peccatorum. Sem a efusão de sangue não há a remissão dos pecados. Os testemunhos dizem, e a irmã Cândida, de modo especial, ficou ao pé da cama, registrando cada palavra, cada fato, e foi anotando detalhe por detalhe a noite inteira. Ele diz então: estou sentindo realmente muitas dores, que seja tudo pela diocese. É bom que doa mesmo, para que aquele padre não ofenda mais nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Cândida anota: nenhum pedido de conforto, nenhum pedido de alívio, não gemia, não se queixava, nem mesmo pedia para molhar os lábios ressequidos pela sede. Praticamente ao final do processo, ele diz: meu Deus, aceitai o sacrifício da minha vida pela conversão daquele pobre sacerdote. Onde está o Padre Osana? Diga-lhe que eu o perdoo. Meu Jesus, misericórdia. Um pouco adiante ele retoma: diga ao pobrezinho do Padre Osana que eu o perdoei. Procurem ter pena de Padre Osana e lhe digam que eu já lhe dei o meu perdão. Chegou o Dr. Godofredo na hora e disse assim: o bispo está trevaleando. Ele então, ainda acordado e consciente, disse:
o bispo está conversando com Nosso Senhor. O médico ficou assustado. Corrigiu na hora o médico. O médico já pensava que ele já estava nas últimas, que já estava fora de si, já estava dizendo coisa um pouco fora. O bispo está conversando com Nosso Senhor. Mais adiante, e aí praticamente termina, ele dizia uma oração e sempre repetia uma frase em latim ou uma recomendação. Foi a noite toda. No leito de morte, ele tem a ousadia de perguntar: meu Jesus, e as missões que estavam marcadas para Lagedo? Agora não posso mais fazer nada, só posso rezar. Veja a grandeza da caridade pastoral desse homem. Mais adiante, e a pobre paróquia de Quipapá? Como vai ficar sem padre na primeira sexta? Então veja, preocupação com coisas bem concretas, bem miúdas. Então o tiro foi no dia 1º de julho, uma segunda-feira. Ele está preocupado com a sexta, dia 5 de julho. Na primeira sexta, como vai ficar a paróquia de Quipapá? Praticamente já perto da morte, ele então diz: seja feita a vontade de Deus. Bonum certamen certavi, cursum terminavi, fidem servavi, in reliquo reposita est mic corona justitiae. Em português: combati o bom combate, terminei a minha carreira, preservei as fé. De resto, me está reservada a coroa da justiça. Praticamente as últimas palavras: seja feita a vontade de Deus. E ele diz também em latim: dilexi justitiam et odivi iniquitatem, propterea in exilio morior. Amei a justiça, odiei a iniquidade e por isso morro no exílio. Finalmente, aquela frase que ficou célebre: eu não possuo nada, nasci pobre, vivi pobre, tudo é da diocese, mas graças a Deus nada me faltou. Eu quero ficar ainda mais pobre. Meu Deus, aceitai o sacrifício da minha vida pela salvação daquele pobre sacerdote, que ele não ofenda mais nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu vos ofereço minha vida pela pobre e infeliz diocese de Garanhuns, pelo seu clero, pelos seus seminaristas. Pronto, Senhor, agora estou preparado. Fechou os olhos. No dia 2 de julho, festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 2h15 da madrugada. Estou contando essa história de Dom Expedito por duas coisas. Primeiro, que a gente precisa conhecer a santidade de um homem desses, que tem a causa de beatificação, graças a Deus, e inúmeros milagres pela intercessão de Dom Expedito. Se Deus quiser, a causa de beatificação dele está a caminho e existem inúmeros milagres. No próprio dia em que ele estava sendo sepultado, houve um milagre. Lembram? A empregada do padre Osana, não a que tinha concubinato com ele, uma outra empregada, que foi lá advertir o bispo, dizendo: olha, não mexa com o padre Osana porque ele é perigoso. Essa empregada, ela tinha tentado engravidar e tinha perdido o filho 2 ou 3 vezes. No dia do velório, fila de gente para venerar o santo bispo que tinha morrido, fazendo volta no quarteirão da catedral, gente para querer entrar na catedral para ver o bispo. Ela chegou lá na frente do caixão do bispo e disse: ô Dom Expedito,
Eu sei que o Senhor está no céu. Me ajuda a resolver o problema, que eu consiga engravidar e segurar a criança. Dito e feito, a mulher engravidou e teve filho. Cura de câncer. Coisas assim, curas extraordinárias pela intercessão de Dom Expedito. No ano de 2007, eu comecei a sentir fortes dores na região da coluna, na parte cervical. Estranhamente pelo fato de ter sempre muita saúde. E essas dores começaram de forma surpreendente, assim, muito forte. Eu nasci muito doentinha, muito pequenininha. Ela disse, vai meu Francisco, que o nome do meu pai também era Francisco. Ela, vai meu Francisco, vai pedir que eu peço daqui a nosso bispo que minha filha se crie. E assim ele fez. Diante desse quadro, indo para médicos, emergências de hospitais, e nada era descoberto. Era funcionária do Colégio Monsenhor Adelmar da Mota Valença, né, o Colégio CMA, onde eu trabalhava e tinha uma amizade muito de perto com as irmãs missionárias de Fátima. Precisei me ausentar para fazer alguns exames, onde tive a surpresa de um diagnóstico muito difícil, onde o médico aqui em Garanhuns me diagnosticava com uma doença rara, um tumor intramedular da coluna cervical, e que aparentemente era de difícil acesso. Então eu tinha duas opções, segundo o médico, de fazer a cirurgia e ir para uma cadeira de rodas, ou não fazer e também ir para uma cadeira de rodas, perder todos os meus movimentos. Tudo que eu pedi, tudo que eu preciso, peço a ele, eu consigo. Infelizmente, meus pais estão mortos e não podem declarar, e o médico também. O médico que se chamava Dr. França, que disse que o parto de mamãe foi um milagre, como eu ser, como é que se diz, vingar, porque ele dizia que eu não ia me criar. Então, quando ele disse, mas ela não completa um ano, doutor Francisco, e ele disse, ela vai ficar, ela vai se criar, e assim eu me criei, e eu muito peço a Dom Expedito, a intercessão dele, para que a Nossa Senhora interceda para Jesus por mim, pelo meu filho, pela minha família. Ao chegar no colégio com essa notícia, né, que se espalhou muito rapidamente pelos amigos, pela cidade, pelo ambiente de trabalho, eu tive a visita de irmã Cândida na sala onde eu trabalhava, que de cara já me colocou uma oração nas minhas mãos que pedia pela beatificação de Dom Expedito Lopes, do qual muito pouco eu conhecia ou tinha ouvido falar. Naquele dia, com muita fé, dia após dia, eu rezava aquela oração. Fizemos uma consulta e um médico muito renomado, né, especialista em casos como esse, dizia que não tinha explicação nenhuma alguém com esse diagnóstico estar como eu estava. Andando com dores, mas com movimentos. Porque era um tumor que provavelmente havia nascido e se desenvolvido comigo. Com essa informação, o médico veio os exames e ele disse que ele não faria minha cirurgia. Era muito arriscado e o sucesso dessa cirurgia era quase impossível. Mas as orações continuaram. Dom Expedito muito presente. Em todas as minhas manhãs, ao chegar no trabalho, eu pegava a oração, pedia a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a beatificação de Dom Expedito Lopes. Com muita fé. Novenas e mais novenas foram feitas pelas irmãs do Colégio CMA, sempre encabeçada por irmã Cândida, e a gente sempre com essa esperança
de que algo melhor pudesse acontecer. Foi por ele, pela intercessão dele, que minha mãe dizia, eu não tenho com que agradecer. Todo, assim, dia de finado ela dizia, vou acender a vela para meu bispo, que fez com que minha filha nascesse. Ela dizia até engraçado, que minha filha nascesse e minha filha se criar e ser uma moça tão boa. Se não existia uma esperança para mim, com a cura médica, só me restava fé. Algo que em nenhum momento, após a entrega dessa situação a Deus, pela intercessão de Dom Expedito, em nenhum momento se abalou. A família se abalou, os amigos se abalavam, mas também pediam a Deus pela minha cura. Um certo dia, por muita insistência de meu pai, eu fui a uma consulta a um médico em Recife, onde ele, ao ver os meus exames, ele se colocou à minha disposição para fazer a cirurgia, mas me colocando sempre a par da gravidade e dos riscos que eu corria. Marcada a cirurgia, eu fui pedir a unção dos enfermos. Era o mês de julho de 2007, e numa época como essa, de inverno, eu fui receber a unção dos enfermos na catedral pelas mãos do padre Marcelo Protásio. E ele me ofereceu o solidel de Dom Expedito para que eu levasse para a minha cirurgia, que aconteceria naquela semana. A gestão de padre Marcelo Protásio, que eu colocasse o solidel de Dom Expedito Lopes no local onde estava a enfermidade, né? Aqui atrás, no meu pescoço. Antes que eu me deslocasse para o centro cirúrgico. E eu, na realidade, eu não só fiz isso, eu dormi com o solidel de Dom Expedito debaixo do meu travesseiro, pedi incessantemente a ele que se fizesse a vontade de Deus e que se fosse para a honra e glória do Senhor, que eu voltasse bem. Mas que se não fosse da vontade de Deus, que eu louvaria mesmo assim. Aí quando ela soube que Tiaguinho ia ser padre, ela se emocionou muito. E ela disse, eu tenho certeza que é ele mexendo nos pauzinhos dele, já que eu queria ser freira, mas eu não conseguia. Eu tinha uma tia que era madre superiora das freiras franciscanas no Rio. E ela veio me buscar, mas infelizmente por conta de mamãe, que eu não me desagarrava dela, eu não fui. E quando o Tiaguinho disse que ia ser padre, ela disse, eu tenho certeza que é ele mexendo nos pauzinhos. Já que ela não foi, ele vai ser um sacerdote. Como ele ajudou ela, a mãe, se criar e nascer, ela hoje vai ter um filho padre. No diagnóstico, sabia-se que, mesmo que eu tivesse algum resquício de movimento, isso aconteceria de uma forma muito sutil e que eu iria recuperando ao longo dos meses por meio de fisioterapia. Eu iria ficar no leito, com muito cuidado, né? Utilizando de todo cuidado para que essa recuperação acontecesse de forma muito, muito lenta, né? E ao me dirigir à sala de cirurgia, eu devolvi o solidel nas mãos da minha família, pedi que o guardasse, que naquele momento eu me senti realmente nos braços do Pai, com toda confiança, com toda certeza, mas em nenhum momento houve dúvida de que Deus estava agindo através daquela oração que eu fazia todas as manhãs, pedindo a beatificação de Dom Expedito Lopes. Fui para a sala de cirurgia, em uma cirurgia que durou mais de 7 horas, onde o médico exausto sai naquele momento e diz à minha família que tudo que era de alcance dele foi feito, que agora era com Deus. O Arthur Cunha, meu cirurgião pediatra de Recife, foi me visitar na UTI
e ele fez um teste, passando um objeto nos meus pés, e eu levantei o pé direito. Nesse instante, ele teve a certeza daquilo que eu dizia na consulta, que Deus estava com ele, que era Deus quem ia operar através dele, e que eu estava muito crente de que Dom Expedito Lopes estava intercedendo por essa cura. Naquele mesmo instante, o médico, muito emocionado, olhou para mim e disse que iria me colocar já no quarto do hospital. O milagre já havia acontecido desde o primeiro momento, onde o diagnóstico de paraplegia ou tetraplegia não aconteceu. Cientificamente inexplicável, humanamente inexplicável. Meu compromisso em contar esse testemunho me diz que, como diz a canção, tenho que gritar, tenho que falar de mim se não faço. Arde em meu coração o desejo de ver Dom Expedito Lopes flutuado nos altares. Pois é a ele, primeiramente a Deus, mas é a ele a quem devo estar aqui hoje, bem, com saúde. Na minha juventude, atuei como coroinha junto a Dom Expedito em diversas celebrações realizadas em recintos de igrejas e capelas, ou em procissões pelas ruas. Dom Expedito, um homem modesto, humilde, santo e inesquecível pastor de almas, tinha por hábito celebrar suas missas diárias às 5h30 da madrugada, na capela do Palácio Episcopal, sempre acompanhado e ajudado por um acólito. Em diversas ocasiões, fui o coroinha dessas missas. Muito amigo da gente, e do Guaraná, foi acólito lá, ele trabalhou há algum tempo junto na paróquia, e ele realmente era um verdadeiro pastor. Nós temos certeza que ele viveu as virtudes cristãs de forma heróica, e toda essa doação de vida nos faz ver que realmente Dom Expedito viveu em santidade, e essa santidade precisa ser reconhecida pela Igreja, e por isso o processo que estamos encaminhando e que está já tramitando em Roma. Esperamos que em um breve tempo, depois de todos os estudos necessários, o nosso querido Dom Expedito possa ser venerável, ou seja, a Igreja reconhecer que ele viveu realmente em grau heróico as virtudes, e que mais para frente ele possa ser declarado beato, depois santo. Então, com esse reconhecimento oficial de sua santidade, possamos então venerá-lo sobre os nossos altares. Se Dom Expedito não estiver no céu, ninguém vai. Nem eu, nem você, nem ninguém. Dom Expedito era um santo. Correto? Por esses momentos que eu tive de experiência, ele já era para ter sido canonizado, um homem santo, um homem que jamais alguém transmitiu qualquer negatividade contra ele. Então, essa certeza dele ser canonizado eu tenho, já que não ocorreu ainda, mas ocorrerá com certeza muito em breve. Se você mora no Nordeste, se você mora perto de Garanhuns, não deixe a oportunidade. Vá, peregrine, vá lá visitar o túmulo desse santo. É um homem santo. Nós precisamos, gente, valorizar os santos brasileiros, os santos da nossa terra. Um homem reto, que deu a vida para obedecer à igreja e cumprir o dever dele, e amar um padre que precisava se converter. Ele amava Padre Osana, e na hora da morte demonstrou esse amor, porque na hora da morte ele podia estar revoltado, como a maioria de nós nos revoltaríamos, ou não é verdade? Na hora da morte ele poderia estar xingando o padre, na hora da morte ele podia estar falando de todos os pecados do padre, que ele sabia de tudo, e ele ficou calado e ficou dizendo: pobrezinho do Padre Osana, não sejam muito duros com ele não. Gente, é um santo que soube amar severamente e soube perdoar misericordiosamente.
Essa é a grandeza do amor de Deus. Esse grande mártir, bispo mártir. Santo. Dom Expedito é santo. O nome dele é Dom Francisco Expedito Lopes. Guarde esse nome. Você um dia vai rezar para São Francisco Expedito Lopes. Dom Expedito é apóstolo do perdão.